e todos nós vamos alcançar sempre perfeição relativa e não absoluta, porque absolutamente perfeito só Deus, então nós temos sempre que provar. Nós vamos ter sempre que passar por provações. Porque até onde a gente conhece, né, é esse nível de perfeição que a Terra nos apresenta. É o nível de perfeição de Jesus. Esse é o que a gente conhece. É até onde nós conhecemos. Para cima disso a gente não conhece. Tanto que está lá na 625 de O Livro dos Espíritos, a pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? E a resposta é Jesus. Então Jesus é o modelo de perfeição que nós conhecemos. Mas nós somos espíritos muito inferiores. Nós conhecemos aquele modelo. E aquele modelo é o bastante para que a gente alcance um nível de perfeição com relação ao planeta em que estamos vivendo, para merecer sair dele. Então, a hora que nós praticarmos a Boa Nova, que foi a mensagem do Mestre, foi o segundo plano de Deus para nós vamos sair desse planeta. Nós só viremos para cá em missão, não mais para expiação. E a provação é uma missão. Jesus veio, portanto, para cá como missão para mostrar a todas as almas que aqui estavam encarnadas ou vinculadas no planeta pela sintonia evolutiva que se encontravam, mostrar que a perfeição existe. A perfeição relativa existe. Ele veio mostrar, veio exemplificar. Então ele sofreu as penúrias, as privações, as injúrias, ele sofreu tudo isso. Mas a superioridade moral dele era tamanha que isso para ele não foi nada. O sofrimento maior dele foi ver a nossa incompreensão. Como é o sofrimento maior de um pai, não é o que ele passa com as doenças, não é o que ele passa com alguma perda que ele tenha, não. É ver a incompreensão, a teimosia dos seus filhos, em obedecer à lei, em obedecer às leis do próprio mundo, né? Obedecer, seguir o curso, né, da evolução. É um sofrimento isso para um pai e para uma mãe. Um pai e uma mãe não sofrem porque veem o seu filho sem ter concluído um curso universitário, sem ter ganho um diploma. Isso não vai fazer um pai sofrer, mas vai fazer um pai sofrer vendo o seu filho desregrado, desalinhado, desvirtuado na vida, cheio de vícios, cheio de problema. Isso faz um pai sofrer. É isso que realmente faz um pai sofrer, um pai e uma mãe. E foi isso que fez Jesus sofrer. Em ver o desalinho de seus irmãos, a falta de compreensão, a falta de obediência à lei, né? É isso que fez ele sofrer. Então Jesus veio trazer uma mensagem, veio provar que estava, né, muito à frente desse mundo, provar para ele e para nós aqui, nós que agora a gente entende isso, mas vivendo naquela época a gente não conseguia entender. Então pode ser que ele tenha espiado ainda alguma coisa aqui? Pode ser. Porque nós não conhecemos o nível de evolução dele. Ele é relativamente perfeito, como todos nós vamos ser. Então a provação e a expiação, elas vão sempre existir enquanto a alma tiver que fazer alguma redenção. Acreditamos que com o que a gente aprende, com o que a gente conhece, e com a mensagem dele, com a vida dele, com o exemplo, a didática dele aqui nesse mundo, que ele não veio espiar e sim provar. Né? Veio provar alguma coisa, veio provar para nós, veio provar para ele, porque relativamente perfeito a provação ainda vai fazer parte sempre da vida da alma, né? Da caminhada evolutiva da alma. Mas ele veio trazer a mensagem que nós precisamos de entender. Pena que a gente não entendeu e continua não entendendo, né? A gente não entendeu nem o primeiro, né? Foram 3 planos que até agora nós conhecemos, que Deus fez para nós, né? O primeiro foi com Moisés, e a gente não entendeu nada, não gravou nada, eram 10, eram muitos, como a gente já falou aqui. Então ele veio e resumiu em 2, que ficava mais fácil. E a gente até decorou, ninguém decorou, quer dizer, ninguém não. Pode alguém não ter memorizado os 10 mandamentos, mas o de Jesus, que ele resumiu em 2, sim. Esse está na nossa mente, na nossa boca.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse daí, ó, não tem agora falar, mas eu fiz isso que eu não lembrava daquele mandamento, né? Mas está tudo resumido nesse aí, ó. E a gente ainda não entendeu. Porque nós sempre fomos tocados pelo medo, né? Tanto que Moisés estabeleceu a pena de talião. Talião quer dizer, a palavra em hebraico, é igual, semelhante. Então a pena de talião é a pena pelo semelhante. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí o que aconteceu na época? As pessoas começaram a ficar mais mansas com medo de passarem pelo mesmo sofrimento que estavam fazendo passar. Elas não se tornaram mais mansas por compreender a lei, por compreender a mensagem divina. Não, foi por medo. Foi por medo. E depois veio Jesus tirar aquele pavor, que aquele pai não é vingativo, que o pai é puro amor, é soberanamente justo e bom, trazendo esse pai amoroso. E até hoje a gente continua deixando de fazer as coisas erradas, embora a gente já tenha tido a terceira revelação, que foi a codificação, o espiritismo. Aí fala, mas por que essa prepotência? Por que a terceira revelação de Deus, o espiritismo? Por que isso? O espiritismo não está pegando nada para ele, nenhum mérito, porque o espiritismo não inventou nada. Kardec, com a codificação, descortinou o plano dos espíritos para nós, não inventou. Então isso, para todas as religiões, está em todas as religiões. A dimensão dos espíritos não é espírita, nem católica, nem protestante, é a dimensão dos espíritos. Então não tem prepotência nisso, porque não inventou nada, não fez nada, trouxe nada de novo, apenas filtrou as crendices e as superstições para que a gente pudesse entender realmente o que existe além do que os nossos olhos veem, né? Então, só isso. Então não é uma prepotência, mas ainda assim a gente se freia. Por quê? Espíritas, então, freiam muito as suas tendências, e já é alguma coisa, com medo da lei de causa e efeito, com medo da reencarnação. Não é nem por compreender a lei, não é nem por isso não, por obediência à lei divina, não. A gente ainda está naquela mesma situação da época de Moisés, quando a gente viveu lá. Nós ainda estamos sendo tocados pelo medo. Nós não estamos sendo tocados pela compreensão e pelo amor. É pelo medo. A gente vai fazer uma coisa e fala, isso aí eu vou ter que pagar isso depois, na próxima, é melhor não fazer. Olha só como que o pensamento da gente vem. Não é porque eu tenho que ser bom para os meus amigos, para os meus inimigos, para o meu próximo, que eu tenho que amar ao outro como eu me amo. Não é por isso que eu estou deixando, às vezes, de fazer alguma coisa. É com medo do resgate, com medo do pagamento que vem. Porque se a gente tivesse certeza que uma faturinha ou outra não chegasse, a gente ia comprar. Mas vai ter que pagar. Então a gente começa a pensar. Então, estamos ou não estamos ainda tocados pelo medo? Estamos. A hora que nós deixarmos de ser tocados pelo medo, aí nós estaremos muito mais evoluídos. Nós estaremos aperfeiçoados, nem vamos encarnar mais na Terra. Já estaremos no nível de bons espíritos. Aí sim. Né? Mas por enquanto é assim, não tem jeito, né? Vamos chegando lá. Quem quer perguntar? Esse medo nos compromete perante a Deus? Não nos compromete. Esse medo só, assim, não é um comprometimento, mas mostra a nossa inferioridade ainda. Não é? E Deus entende, Ele sabe muito melhor que nós. Porque Ele conhece muito melhor que nós como nós somos. Por isso que quando nós estamos tentando provar alguma coisa, não é para Deus que a gente está provando, não é para Ele, Ele conhece a gente, é para nós mesmos. Né? A nossa reforma íntima é uma prova para nós mesmos, não é para Ele. Então o comprometimento com Deus seria aquele comprometimento que a gente já carrega, e não um novo, de ser inferior ainda, de ser um espírito que ainda não aprendeu. Mas nós não estamos acumulando uma dívida. Nós estamos apenas mantendo aquela que a gente já carrega, de inferioridade, não é? Porque tudo que acontece, as atrocidades que as almas cometem nesses mundos de provação e expiação, nada disso fere Deus, nada disso é uma surpresa para o Pai. O
Pai conhece a gente, sabe muito bem do que a gente é capaz, né? Então conhece e sabe muito bem também o pouco esforço que a gente faz para evoluir. Mas é um Pai misericordioso que nos dá oportunidades aí sem limite da gente melhorar. Por isso que não tem limite para a encarnação, né? Algumas filosofias, algumas coisas, são 7 encarnações. Quem dera que com 7 encarnações nós já estaríamos evoluídos, né? O professor Brian Weiss levou aquela sua paciente a fazer, né, nas regressões, a lembrar e a vivenciar, acho que 12 encarnações. Mas ela conta nas suas experiências que eram mais de 80 que ela lembrava que já tinha tido aqui na Terra. Fora o que a gente viveu fora daqui. Mas já posso ter reencarnado em outro mundo? Claro, mundo primitivo não é esse. Né? A gente já pode ter reencarnado em um mundo primitivo, em mundos de estrutura material completamente diferente dessa. Rude, ou com uma estrutura diferente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos encarnados nesse mundo aqui, respirando oxigênio do ar, andando como a gente anda, mas existem mundos que têm estruturas diferentes. A vida é toda aquática. A vida é toda vida inteligente. Porque da mesma maneira que a gente respira pelo ar, nós poderíamos ter capacidade como os peixes de respirar debaixo d'água e ter vida inteligente, né? Nós não respiramos com um aparelhinho lá debaixo d'água, o oxigênio que manda. Pois é, então existem mundos que a vida é aquática e é vida inteligente, com uma estrutura material completamente diferente dessa, não dá nem para a gente imaginar como seria, né? Então o universo, as muitas moradas na casa do Pai, a gente não pode nem fazer ideia de como elas são. A gente só consegue imaginar aquela que a gente tem, né? E tudo que a gente pensa, tudo que a gente cogita, imagina, é parecido com isso, porque a gente não conhece mais nada, né? É parecido com isso. Não, essas moradas não são necessariamente após a morte, são mundos do universo. As moradas da casa do Pai são os mundos distribuídos pelas galáxias, todas. Né? Nós temos 100 bilhões de galáxias aí. No nosso sistema, que é uma coisinha de nada, o nosso Sol, que é maravilhoso, mas é uma estrela ainda de quinta, imagina um sistema solar com uma estrela de primeira grandeza, né? Que a estrela, claro que habitantes para esse sistema não poderiam nunca ter a nossa Constituição, porque seriam queimados, né? Então, constituições completamente diferentes, porque o Sol, ele é uma bola de fogo, uma estrela é uma bola de fogo, é incandescente, mas não afeta a alma, não afeta, é energia, é feito de energia. Aliás, nós somos, né? Nós somos feitos de poeira cósmica, né? A Terra foi feita de poeira cósmica. E nós também, né? A nossa constituição física é poeira cósmica. Nós temos aqueles gases todos que formaram a Terra, a nossa organização física também é deles, né? Então, essas moradas da casa do Pai são os mundos espalhados nesse universo aí que a gente nem imagina a questão de infinito que a gente não consegue alcançar, né? Então, esses são os muitos mundos, as muitas moradas. Não é só após a morte. Essas moradas, a Terra é uma delas. E nós estamos encarnados aqui, né? Então, a Terra é uma das moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. E as muitas moradas são os muitos mundos que estão aí para servir de planos evolutivos para as almas, né? As almas vão reencarnando, cada uma com a sua estrutura. Um espírito encarnado em Júpiter não seria visto, né? Porque lá é tudo gasoso, o material é totalmente diferente, o plano não é material como o nosso. Então, nada é igual, né, nesse universo, cada um com a sua estrutura diferente. Gente, eu tenho 59 anos e eu nunca vi. Sabe que agora ela falando nisso, que nós temos medo? Eu nunca vi uma pessoa chegar assim na televisão e falar assim, eu sou espírita. Eu nunca vi. Vocês
Tem um bandista. Tem um que é um bandista, é.